Uma vitória espetacular do Internacional lá em Santos, na Vila Belmiro. É verdade que com muita emoção no final, mas uma vitória justa, uma vitória merecida do time que foi mais eficiente e que competiu mais durante o jogo inteiro, durante os 90 minutos. Evoluções importantes na equipe do técnico Roger Machado. Nesse vídeo, tudo sobre a vitória colorada por 2-1 contra o Santos, fora de casa, depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir, site proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Quem botou vitória do Inter, com ambos marcam, com mais de 1,5, se deu bem lá na KTO, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Uma vitória de um Internacional que mereceu mais do que o Santos. Um Inter que foi mais competitivo, competiu mais durante os 90 minutos. É verdade que tivemos grandes emoções no final do jogo, mas eu vou chegar lá. Mas um Inter que, em grande parte desse jogo, teve ele controlado em muitos momentos. Eu não achei uma atuação brilhante do Inter, tá? Não foi um Inter show. O Inter que foi amplamente superior ao seu adversário, até porque o Santos teve mais a bola durante o jogo do que o Internacional, mas foi um Inter que foi efetivo, tá? No primeiro tempo com um golaço, num passe espetacular do Alan Patrick pro Carboneiro, para ele driblar o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, e botar para o fundo das redes. Um Inter que conseguiu controlar o jogo nesse primeiro tempo, depois de abrir o marcador. E até era uma grande chance de gol, né? Uma chance clara de gol do Santos. O Inter puxa o contra-ataque e tem essa assistência maravilhosa do Alan Patrick pro Carboneiro driblar o goleiro e fazer o gol da vitória. O gol que ia dando a vitória ali naquele momento do jogo. Eu acho que o Neymar teve mais espaço do que eu achei que ele teria, tá? Ele teve até bastante espaço no primeiro tempo. Eu achei o Neymar melhor no primeiro do que no segundo tempo. E eu acho que isso foi até... Não sei se o Roger não conseguiu neutralizar o Neymar, mas ele teve bastante espaço entre linhas na marcação do Inter, entre o último terço e o penúltimo terço, né, entre as últimas duas linhas do time do Inter. Ele sempre passava bem pelo Thiago Maia, pelo Bruno Henrique e ficava de frente para os zagueiros do Inter ou para procurar alguém pelos lados e ele centralizado, quem sabe finalizar. Eu acho que isso o Inter não conseguiu fazer bem no primeiro tempo. No segundo, eu até acho que conseguiu, tá? Na segunda etapa, eu acho que o Inter neutralizou melhor o Neymar. E aí tem o pênalti, que para mim é claro, o Alan Patrick foi muito inteligente de fazer aquele cruzamento ali, o Escobar não estava protegendo os braços, foi um pênalti bem marcado, estava com o braço aberto, e aí o Borré pede para bater, o Alan Patrick é o batedor oficial do Inter, o Borré pede para bater, o Borré faz o 2-0, dando uma tranquilidade, mas até o momento do segundo gol do Inter, ali naquela segunda etapa, era um Santos que criava, que ficava mais com a bola, mas que eram muitas bolas alçadas na defesa do Inter, e ali o Inter conseguiu se portar bem. Eu acho que tiveram grandes atuações os dois zagueiros, né, o miolo de zaga do Inter com o Vitão e com o Vitor Gabriel. Acho que os dois fizeram uma grande partida hoje. Eu destacaria ainda mais o Vitor Gabriel, acho que ele teve até uma atuação mais destacada do que a do Vitão. Bryan Aguirre pelo lado direito, cara, uma partida fenomenal de novo do lateral direito do Inter. O Roger sempre destaca que ele entrega pelo menos um 6,5, mas eu já digo que mais. O Bryan Aguirre sempre entrega um 6,5, mas também sempre está ali chegando no 7,5 em partidas que ele é nota 8. Foi uma partida muito boa do Bryan Aguirre lá em Santos. Eu acho que o Thiago Maia não fez um mau primeiro tempo, tá? Principalmente o primeiro tempo dele eu achei bom. Bruno Henrique, para mim, não fez um mau jogo, tá? Fez um jogo discreto. Carboneiro tem o gol. O Wesley, eu acho que foi mais discreto e eu sigo batendo na tecla de que pelo lado direito o Wesley rende menos do que pelo lado esquerdo. O Alan Patrick, cara, hoje mais uma vez uma grande partida do Alan Patrick. Não achei melhor do que a partida dele contra o Ceará no final de semana. Eu acho que pelo brilhantismo e talvez pelo Inter ter ficado mais com a bola no jogo do final de semana no Beira-Rio do que o jogo de hoje em Santos. Mas o Alan Patrick também foi muito bem pela assistência, por ter cavado o pênalti e também todas as ações do Inter passando por ele. O Borré, eu acho que ele perde ali o gol no primeiro tempo. Acho que ele não teve uma grande atuação hoje, como eu acho que ele teve contra o Ceará. Contra o Ceará, o Borré, em muitos momentos, ficando com a bola no pé, fazendo pivô, criando grandes chances.
Hoje eu acho que, apesar do gol, o jogo, os 90 minutos dele não foram tão bons assim, mas ele tem o gol e o atacante tem que botar a bola para dentro, é isso que mais importa no atacante, o Borré conseguiu fazer isso, mas o que eu mais destaco, e eu citei aí vários jogadores do time do Inter, o que eu mais tenho que destacar aqui é a competitividade desse time do Inter sem a bola. Hoje o Inter não teve mais a bola do que o Santos e era natural jogando fora de casa, buscando sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro que veio com 2-1, mas um Inter que competiu muito sem a bola, marcou muito sem a bola. Por mais que o Santos tenha criado algumas oportunidades, o Rocher tenha ido muito bem, principalmente no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo ele quase prejudica o Inter com... Olha, para mim é frango, tá? É um chute forte do Neymar, mas ele não estava tão próximo do gol, ele estava em diagonal, quase um pouco à frente do bico da grande área, e o Rocher, a bola no controle dele, ele deixa a bola escapar, ela bate na trave e quica em cima da linha 2 vezes. E aí o Rocher consegue pegar a bola em cima da linha, de fato me pareceu que a bola não entrou, tá? Acho que não teve erro de arbitragem aí, mas correu um risco no final do jogo Internacional, tanto que o gol do Santos só sai no final do jogo, né? E aí logo depois, no lance seguinte, eu acho que faltou, esse talvez seja o ponto que eu possa fazer uma crítica aqui, eu acho que dá pra gente fazer uma crítica, que é... o Inter teve uma desatenção no final do jogo, teve uma desatenção para tomar o primeiro gol, o jogador do Santos está no meio da defesa do Inter, no meio da defesa, e aí pode ser o ponto que eu possa criticar o miolo de zaga, que eu acho que foi bem durante os 90, mas nesse período ali, no final do jogo, nos acréscimos, tem essa falha, o jogador do Santos não pode estar no meio da zaga do Inter para fazer um gol sozinho, e esse lance aí que daí seria uma falha do Rocher, mas futebol não tem si. O Inter venceu, para mim foi mais eficiente, foi mais merecedor do que o Santos e saiu com os 3 pontos lá na Vila Belmiro, 3 pontos importantíssimos, 3 jogos desde a volta do Super Mundial, 3 vitórias, nenhuma grande atuação, nenhuma atuação assim que a gente enche os olhos para falar aqui, mas o Inter que melhorou no jogo contra o Ceará, teve algumas melhoras, eu acho que defensivas durante os 90, apesar desse período final que eu citei do jogo, mas o Inter que mereceu sim a vitória, como eu disse, competiu pra caramba, e esse Inter competindo assim, pode sim fazer frente contra Fluminense e Flamengo, por mais difícil que pareça, principalmente o Flamengo. O Fluminense fez um grande Super Mundial, mas a gente está vendo, 3 jogos, 3 derrotas, né? E ainda tem mais o jogo do final de semana da rodada do Brasileirão. Vamos ver, o Inter agora tem o Vasco no final de semana. E eu volto aqui daqui a pouquinho para falar sobre o vestiário do Inter, o que o Roger falou, o que os jogadores falaram também depois da partida, tudo no próximo conteúdo aqui no canal, então não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.